Shavua Tov. Então vamos começar. Nós estávamos na semana passada estudando sobre... começamos a estudar sobre o conceito de construção no Shabbat Boné. E nós falamos que existe dois tipos de binyan, dois tipos de construção. Existe a construção da casa, né? A gente imagina construir uma casa, mas qualquer conserto que nós fazemos em nossas casas, nós precisamos avaliar se ele entra dentro da proibição de boné em Shabbat, que é uma das 39 melachot, um dos 39 trabalhos proibidos, construir, ou se ele não entra. Então, no shiur da semana passada, falamos bastante sobre coisas que acontecem em casa, na torneira, tudo que é ligado com a casa, armários presos na paredes embutidos, armários muito grandes, como a gente vai ver hoje também. Falamos um pouco das coisas ligadas à casa, construção de casa, que isso aqui é uma proibição da Torá, de acordo com todas as ideias. Hoje, nós vamos já falar sobre binyan in keilim, construção em utensílios. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber que existe uma discussão grande na Gemara, na Mishnah, se existe binyan bekeilim ou se não existe binyan in keilim. Se existe a proibição de construir um utensílio ou se ela não existe, certo? Existe uma discussão grande no Talmud sobre esse assunto. Quando eu falo sobre construção, eu falo sobre construção e destruição. Boné vesoter, binyan vestirá, construir e destruir. Então, em casa, quando se trata de uma casa, de um imóvel, todo mundo concorda que tem um problema de binyan, e como nós falamos, binyan não é construir, não é somente construir uma parede, e sim, qualquer conserto, a gente tem que avaliar se ele entra dentro da definição de construção ou não. Mas sobre binyan in keilim, sobre construir utensílios, montar utensílios, existe uma discussão, e também essa discussão ela chegou na Halachá. De um lado, nós temos a opinião do Rambam, e o Rambam ele fala que se trata de um binyan hashuv, quando se trata de uma construção importante, certo? Ou seja, que as duas partes, construir significa juntar duas coisas pelo menos, ou mais. Quando as partes que eu estou juntando, nitkeu eitev zebazé, elas se juntam de uma maneira fixa e forte uma com a outra, então essa proibição é uma proibição da Torá, ou seja, existe a proibição de construir e destruir utensílios quando se trata de um binyan hashuv, de uma construção importante. Assim fala o Rambam. Daqui a pouco a gente já vai entender o que significa uma construção importante, mas assim fala o Rambam, e assim posek o Shulchan Aruch la halakha. O Shulchan Aruch, Siman Shin Yudaled, ele posek que yesh binyan vestirá bekeilim, que é proibido construir e destruir utensílios. Porém, do outro lado, nós temos a opinião do Rashi. O Gaon Mivilna também andou nessa opinião, falando não existe binyan vestirá bekeilim, não existe construir e destruir utensílios. Não existe a proibição de boné vesoter, construir e destruir em utensílios, somente em imóveis, ou seja, em casas, apartamentos, coisas que são fixas. Terra, certo? Mas coisas que não são fixas, coisas que são móveis, não existe boné vesoter. Uma observação importante, que um kli gadol, um utensílio muito grande, nós já falamos isso na semana passada, mas vamos voltar. Um utensílio muito grande, que ele tem mais do que 40 CA, a medida dele, o volume dele é maior do que 40 CA. 40 CA é amá alamá, meio metro por meio metro, berum gimelamot, na altura de 1,5 metro. Quando eu tenho um kli, um utensílio, ele é um móvel, ele se move de um lugar para o outro, mas ele tem um volume maior do que meio metro por meio metro e 1,5 metro de altura, isso aqui é considerado como se fosse uma carca, um imóvel. E, portanto, a construção e destruição aqui, de acordo com todas as ideias, ela é problemática, ela é proibida. Então, voltando, de acordo com o Rambam, e assim é a Halachá, tá? A Halachá é essa, existe boné vesoter, existe construir e destruir keilim, de acordo com o Rashi, não existe. Existem outros problemas que, se der tempo, a gente fala sobre eles. E nós temos que entender que keilim, utensílios, são coisas pequenas, certo? Coisas pequenas até um certo volume. Quando se trata de um volume de meio metro por meio metro, altura de 1,5 metro, deixa de ser um utensílio na definição, deixa de ser um móvel
na definição halárrica de construção e destruição em Shabat e se torna um imóvel, portanto, a proibição, de acordo com todas as ideias, nesse caso, será deoraita. Antes de falar sobre exemplos práticos que nós temos em nossas casas, no nosso dia a dia, eu queria definir um pouco a definição de construção e destruição, aonde ela é proibida pela Torá, aonde ela é proibida pelos nossos sábios e aonde é permitido. Tá? Eu vou falar a definição geral, global do assunto, e depois vamos entrar em exemplos específicos para entender as coisas do nosso dia a dia, aquilo que nós temos em casa e nós fazemos ou não fazemos, o que é permitido e proibido fazer no Shabat. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que em relação a utensílios, quando existe uma tkiá, tkiá significa uma junção fixa, forte e firme entre duas peças. Eu estou montando um cli e eu junto de uma maneira forte e firme dois pedaços. Isso aqui é proibido pela Torá. Isso aqui é proibido pela Torá. Por exemplo, prego. Se eu vou pregar uma estante, duas madeiras, vou pregar uma na outra para fazer uma estante, certo? Então, o prego junta de uma maneira muito fixa. A minha ideia é que isso aqui fique por muito e muito tempo. Isso aqui é uma proibição da Torá, mesmo se trata de uma estante pequenininha, que o volume dela é pequeno, ou quando se trata de qualquer cli, qualquer utensílio pequeno que eu junto através de um prego, de alguma coisa que fixa, que junta as duas coisas de uma maneira muito forte, pode ser até uma cola, por exemplo, devek, uma cola que eu estou colando duas partes, e vai ficar a junção vai ser firme e forte. Minha intenção é deixar isso por muito tempo. Isso aqui é uma proibição da Torá. De acordo com o Rambam, essa proibição é a proibição de boné, construir. O nome dessa melachá, o título dela é boné. Eu estou construindo e se eu destruir, eu estou destruindo. O Rashi já entende que aqui tem uma outra proibição. Também, de acordo com o Rashi, é proibido. A proibição se chama makeh bepatish, certo? Eu não vou entrar no assunto de makeh bepatish, é um assunto que tem que ser estudado por si só, mas só para a gente entender um pouco da filosofia dessa proibição, makeh bepatish também é uma das 39 melachot, um dos 39 trabalhos. A definição desse trabalho é o término, o finish, certo? O acabamento, o final do processo. Então, quando eu monto um utensílio, eu faço ele virar um utensílio, imaginem que eu tenho uma cadeira que veio desmontada, e eu vou montá-la no Shabat, então eu vou lá, vou colocar os pregos, mesmo que não é prego que eu preciso de ferramenta, talvez são coisas que eu só faço com a mão e já ligo duas coisas. Estou montando uma cadeira no Shabat, uma cadeira que veio desmontada e eu estou montando no Shabat. De acordo com o Rambam, isso aqui é uma proibição de boné. Eu estou construindo. O Rashi já fala que essa proibição é chamada makeh bepatish. Eu estou fazendo o acabamento, estou terminando o processo de montar a cadeira. É um outro tipo de proibição, mas também é proibido pela Torá. Portanto, pessoal, de novo, estamos falando de boné, de construir, destruir, construir e destruir. A primeira maneira de construir é quando existe uma tkiá, ou seja, uma junção firme e forte entre duas ou três ou quatro peças, com prego, com uma outra coisa que segura as partes de uma maneira fora. Estou montando um cli, transformando ele num utensílio. Isso aqui é proibido pela Torá, proibição grave. Existe um meio termo, e nós chamamos isso de lehadek halakim zebazé. Eu não estou juntando de uma maneira muito forte, como um prego, com alguma coisa que está pregando, está juntando uma cola, que está juntando duas coisas. Eu estou meadek, eu estou apertando um dentro do outro, mas não é uma junção que, por exemplo, um prego, se eu prego alguma coisa na outra, então para tirar, eu não consigo tirar assim com a mão. Eu preciso fazer um processo para poder tirar uma parte da outra. Lehadek halakim zebazé significa iduk hazak. Eu estou apertando uma coisa na outra, estou juntando uma coisa na outra de uma maneira forte, porém, eu consigo tirar facilmente. Eu não preciso fazer nenhum processo para tirar uma parte da outra. Isso é proibido miderabanan. Essa proibição, ela é uma proibição não da Torá, é uma proibição dos nossos sábios. Não é igual boné de orá, então é uma proibição de Rabanan. Já vamos dar exemplos de tudo. E a terceira e última, o terceiro e último tipo de construção que é permitido, ou seja, não é nem proibido pelos nossos sábios, é quando a arkavá, quando a junção das peças é feita de uma maneira bem frágil. Chamamos isso na halachá de binyan rafui.
é uma coisa muito frágil, muito delicada, que é muito fácil de separar, não está apertado um no outro forte, que eu preciso fazer uma certa força, exige uma certa energia para desconectar um do outro. Quando os halakim, as partes, estão juntadas de uma maneira muito frágil, muito fraca, não está mehudak, não está preso um no outro, e com uma facilidade enorme eu consigo desconectar as duas peças, não preciso fazer nenhuma energia, nenhuma força para desconectar. Nesse caso, isso aqui é permitido no Shabat com um porém, com algumas condições. Condição número 1, se se trata de uma peça, de um utensílio, que existe lá a proibição da Torá. Ou seja, se se trata de um utensílio, imaginem só uma cadeira, tá? Estou dando um exemplo. Uma cadeira que, se eu montar a cadeira da maneira correta, como prego, colocando uma coisa na outra, isso aqui é uma proibição da Torá. Então, quando se trata, por exemplo, de uma cadeira que ela está desmontada e eu quero dar uma juntada nas pernas da cadeira com o lugar onde eu sento, com o lugar onde a pessoa encosta, com um acosto, eu quero juntar de uma maneira bem frágil, só para uma criança sentar, ou sei lá, para ficar meio assim bambu, isso aqui não vai ser permitido. Por quê? Mesmo que fazer de uma maneira frágil é permitida no Shabat, quando se trata de algo que nós costumamos fazer de uma maneira forte, de uma maneira que é proibida pela Torá, usando pregos, cola ou qualquer outro tipo de coisa. Então, mesmo se eu faço de uma maneira bem frágil, eu não posso, porque tem um rashash, tem a suspeita, talvez eu vou me empolgar e vou acabar fazendo da maneira como se deve, certo? Outra coisa, isso que eu posso juntar duas partes, três partes, de uma maneira frágil, é quando aquele objeto, quando aquele utensílio já esteve montado uma vez, certo? Já esteve montado uma vez e desmontou, por algum motivo, aí eu posso voltar a montar de uma maneira frágil. Porém, quando nunca foi montado, eu recebi isso da IKEA, certo? Recebi uma peça da IKEA, nunca foi montada, ela esteve desmontada sempre, e agora eu quero montar de uma maneira meio frágil, eu não posso, certo? Então, a segunda condição para poder fazer de uma maneira frágil é quando o objeto, o utensílio, já esteve montado uma vez e desmontou. E tem quem escreve que se trata de... Aqui tem quem escreve, existem discussões sobre isso, mas tem posquim que falam, olha, quando se trata de uma construção frágil, mas ela vai ficar por muito tempo assim, então também eu não devo fazer isso no Shabat, mas aqui já tem gente que discute com isso. Ok. Antes de começar a dar exemplos, eu, na verdade, só quero levantar aqui uma questão e tentar explicar o porquê isso é permitido no Shabat. Muitos de nossos utensílios, tá? Nós temos a ideia de que montar e desmontar os utensílios no Shabat é proibido. Agora, existem vários utensílios em nossas casas que eles são utensílios montáveis. Nós sempre os montamos e desmontamos. Por exemplo, mamadeira de bebê, mamadeira para criança. A mamadeira, ela tem uma avragá, ela tem um processo que você mavrig, né? Você junta uma na outra, o bico no copo, na mamadeira em si, você junta de uma maneira bem forte, um no outro. Não dá para desmontar com facilidade. Você tem que desenroscar para poder desmontar. A mesma coisa um saleiro. Ele tem a parte de cima e tem o próprio lugar onde fica o sal. Você, muitas vezes, abre para colocar mais sal, fecha depois, e quando um está dentro do outro, quando eles estão juntos, é uma junção muito forte. Então, isso é permitido no Shabat? Nós falamos que é permitido. Eu sempre faço uma madeira para minha filha no Shabat, não tem problema nenhum, desmontar e montar. Colocar sal no saleiro, eu posso no Shabat, não tem problema, pela halakha está faltando sal, posso abrir a tampinha, encher de sal e depois fechar de volta. Mas como pode? Eu estou aqui construindo um utensílio. Então, vem os posquim e falam que isso não tem problema. E também aqui é uma outra regra, e nós podemos aplicar ela em todos esses tipos de keilim. Eles falam o seguinte, olha, o uso da mamadeira, o uso do saleiro, ele é somente dessa maneira.
não tem como usar o sal se não for assim, não tem como usar a mamadeira se não for assim, certo? E não só isso, para mim poder usá-los, eu preciso abrir e fechar, certo? Diferente de uma cadeira, depois que eu montei ela, ela fica montada para sempre. Eu não preciso o tempo inteiro montar e desmontar, montar e desmontar. O tempo inteiro ela vai ficar montada. Eu não quero que ela desmonte. Mas a mamadeira e o saleiro, eu uso eles somente fechados. E para mim poder usá-los, eu sempre abro e fecho. Esse é a maneira de usar o saleiro. Essa é a maneira de usar a mamadeira. E todos esses tipos de keilim. Abrir e fechar. Se eu não vou abrir mais, eu não vou poder usar eles. Então, falam os posquim. Como a maneira de usar é abrindo e fechando, porque para encher a mamadeira eu preciso abrir, para encher o saleiro eu preciso abrir. Então, aqui não existe a proibição de construção. Na verdade, nós vemos a mamadeira e a parte de cima dela, o bico, o saleiro e a tampinha, como uma coisa só. Não são duas coisas separadas que eu estou juntando, é uma coisa só. Eu uso abrindo e fechando. Automaticamente, não tem aqui a proibição de construir e automaticamente de destruir no Shabat. Agora vamos para exemplos práticos que podem acontecer em todas as casas, e isso aqui pode acontecer em todos os dias e com certeza também no Shabat. Boreg de Mishkafai, preguinho do óculos. Será que eu posso, o preguinho está saindo, eu quero apertar ele talvez até com a mão ou com uma faca, posso ou não posso? A halakha é que eu não posso nem apertar, e Kamuvan, se ele caiu, não posso devolvê-lo para o local no Shabat, certo? E mesmo se ele está um pouco urafui, está um pouco frágil, ele está saindo, eu não posso apertar ele no Shabat para deixar ele mais firme e forte lá. Isso aqui é proibido fazer no Shabat. Porém, se o mot, a alça, certo, do óculos, o pauzinho do óculos caiu e eu quero juntar ele de volta no óculos para poder usar, para poder ler arquivo, para poder usar o óculos. Então eu não posso com o prego Kamuvan, mas eu posso pegar, por exemplo, uma sicá, como se fala sicá? Um alfinete, por exemplo, não sei, esqueci como se fala sicá em português. Posso pegar uma... Alguém sabe como se fala sicá? Grampo? É tipo não é bem com um grampo, tipo um alfinete, alguma coisa do gênero. Fivela, alfinete de segurança, depende. Alguma coisa do gênero, um alfinete de segurança, por exemplo. Eu posso pegar isso e colocar naquele buraquinho que junta o óculos, né, o próprio lugar onde nós enxergamos do mot, do alça, que essas palavras eu já esqueci. Eu posso juntar um no outro através de uma coisa que não é fixa. É haste. Haste, ok. Eu posso juntar uma coisa na outra com uma sicá, um alfinete, tipo, uma coisa do gênero. Porque aí a junção, ela não é uma junção que está unindo as duas coisas de uma maneira fixa. Isso não tem problema no Shabat. Agora, usar um durex, por exemplo, para fazer isso é problema. Isso aqui eu não posso fazer com durex, certo? Mas eu posso usar um alfinete que vai ficar meio bambo, isso aqui não teria problema de usar no Shabat. Nós consideramos isso algo rafui, algo frágil. O durex já é mais forte. Aqui já é mais frágil, então isso aqui é permitido no Shabat. Se caiu a lente do óculos, posso devolver ou não? No Kamuvan, se a lente caiu por causa que o boreg ele saiu fora, então não tem como devolver o boreg, né, o preguinho, isso eu não posso fazer. Mas se a lente caiu, muitas vezes o lugar onde a lente entra dentro, ele fica um pouco mais largo e a lente acaba caindo. Então escrevem os poskim, assim, eu não sou tão bom com as mãos, mas os poskim escrevem que eu posso devolver a lente de uma maneira frágil. Eu não posso mamaja apertar ela de tal maneira que ela vai ficar bonitinha, presa dentro da misgueret, dentro da moldura do óculos, mas eu posso colocar ela de uma maneira assim meio frágil. Ela vai ficar lá, vai se segurar lá, mas vai ser muito fácil e simples tirar. Isso é permitido fazer no Shabat. Outro exemplo de construção no Shabat.
muitas de nossas mesas de jantar, aqui em Israel tem muitas mesas assim, elas são mesas que você pode estender elas mais meio metro, mais um espaço que você precisa, certo? Só que para isso você tem que abrir a mesa e colocar uma tábua de madeira no meio, uma tábua que ela já vem pronta para isso, e você coloca ela lá no meio. Falam os poskim de uma maneira clara, isso é permitido no Shabat. Não é considerado um Hibur Hazak. É muito fácil juntar e desjuntar isso, montar e desmontar. Portanto, isso é permitido no Shabat. Outra coisa que é considerado urafui, frágil, um Hibur não forte, uma junção não forte permitida no Shabat. Muitas vezes o berço do bebê tem embaixo rodas. Uma roda caiu, eu posso juntar a roda de volta no Shabat. Se eu vou, pelo menos eu sei que assim era nos bercinhos pequenos na minha casa, você coloca a roda e o berço fica. O berço fica de pé. Mesmo que você não junta a roda de uma maneira forte no berço, na cama, no berço em si, se você deixa ela lá pronta, ela fica. Isso é permitido no Shabat, certo? Se eu não vou fazer a junção mamash lehadek, com a mão, juntar, isso aqui é permitido no Shabat, deixar, mesmo se quando eu levanto a cama, a roda vem junto, ela fica um pouco presa, como eu não fiz nada, eu só coloquei lá, isso no Shabat é permitido. A mesma coisa, os poskim permitem cadeirão de criança, certo? Que tem uma gash, tem a mesinha que se junta na cadeira, certo? Então falam os poskim que normalmente essas cadeiras, a junção da mesa e tirar a mesa é muito fácil, com apenas um pequeno aperto, você aperta um pouquinho, tira e põe. Então, quando isso acontece dessa maneira, que é só uma lechitzaka lá, um aperto pequeno, você aperta e põe, aperta e tira, isso é permitido colocar e tirar no Shabat, e ainda mais que aqui existe um outro motivo para permitir, pelo fato que é algo que é feito para pôr e tirar, certo? A gente sempre tira a mesa para limpar, depois coloca ela, quer dizer, mesmo que não é sempre, mas é uma maneira corriqueira, você tira, limpa, coloca de volta e assim por diante. Então, falam os poskim que quando não se trata de uma mesa que apertar ela é difícil, e para tirar ela vai exigir uma energia, para colocar uma energia, para tirar uma energia, aí é proibido. Mas quando se trata de algo fácil, que entra e sai de uma maneira fácil, não tem problema fazer isso no Shabat. Agora, porque tudo isso que nós falamos agora que é permitido, é por causa que nós consideramos isso rafui. Um ribur, uma conexão frágil, fraca, não forte. Agora, pessoal, prestem atenção. Quem tem criança em casa e tem uma bonequinha, e caiu a perna da boneca ou o braço da boneca, e eu quero lechaber, eu quero juntar de volta para ficar firme e forte, os poskim falam que isso é considerado um ribur hazak. Isso já é considerado uma junção forte, certo? Se aperta realmente um no outro, isso é considerado algo forte, portanto, isso no Shabat é proibido. Proibido. Se já estamos falando de brinquedos, então Lego no Shabat. Lego é permitido ou proibido? A halakha a verdade tem discussão sobre o Lego, tem quem permite, tem quem proíba, a halakha é que nós permitimos, certo? Tem aonde bastante lugar para se basear, para deixar as crianças brincar com o Lego no Shabat. O motivo disso é porque todo o conceito do jogo Lego é montar e desmontar. Esse é o conceito do jogo Lego. Diferente de uma boneca. Uma boneca não foi feita para montar e desmontar ela. Ela não foi feita para isso. Ela foi feita para brincar enquanto o corpo dela está completo. Ninguém brinca de tirar braço e pôr braço. Portanto, quando um braço caiu e eu quero devolver ele no lugar, eu estou fazendo aqui uma junção para ficar por muito tempo. E é uma junção forte. Não tiro isso agora com facilidade. Proibido no Shabat. Porém, todo o conceito do jogo Lego é montar e desmontar. É feito para sempre montar e desmontar. No mesmo dia, eu monto um barco, monto um carro, monto não sei o quê, monto não sei o quê, monto e desmonto. Então, como é um brinquedo que é feito para montar e desmontar, então escrevem os poskim, e outros, e não existe aqui o conceito de construção e destruição. Construção e destruição existem em coisas que são feitas para construir e deixar isso por muito tempo. E às vezes destruir para melhorar a construção.
Mas quando todo o conceito do negócio é montar e desmontar, então aqui não estou construindo e destruindo. Assim, essa é a brincadeira. Portanto, isso, Lego, jogar Lego no Shabat, é permitido para os nossos filhos brincarem com isso no Shabat. Quando eu tenho um carrinho de bebê, tanto faz se é um carrinho de bebê de brinquedo, tanto faz se é um carrinho de bebê de verdade. Ele tem duas partes. Eu quero juntar as duas partes. Se esse processo é um processo que eu não faço todos os dias, não é algo que é feito para montar e desmontar. Mas às vezes eu preciso juntar e deixo isso por muito tempo, mesmo se é um brinquedo, e mesmo se é uma agalá, um carrinho de bebê de verdade, isso no Shabat é proibido. Isso aqui é proibido no Shabat, porque o Hibur, a junção das duas partes, é uma junção forte. E, por último, o último exemplo que vamos dar hoje, e com isso terminamos o conceito de Binyan Bekirim, ainda vai, se Deus quiser, acho que vai ter mais um shur sobre isso, mas vamos falar de outras coisas, Shaon Shabbat e outras coisas. O último exemplo, eu não sei se vocês conhecem isso, mas pode ser que, dando o exemplo, isso aqui vai ser relevante para outras coisas. Existe um stander é aquele lugar onde usa para o rabino falar, para o Hazan rezar, é um stander. E esse stander, ele tem ele tem vários matzavim, vários jeitos. Ele tem como se fosse dois negocinhos assim redondos do lado, é como se fosse uma avragá, uma coisa para pregar, para juntar. Você abre e levanta, aí você fecha. Se você quer diminuir, você abre, diminui, aí você fecha, certo? Em vários utensílios existe esse processo para você levantar, diminuir. Aqui escrevem os poskim claramente que é permitido fazer isso no Shabat. Mesmo que eu estou abrindo e fechando, e quando eu estou fechando eu estou apertando, isso aqui é permitido fazer no Shabat, pelo motivo eu não estou construindo nada. Era um stander baixo e ficou um stander alto. Era alto e ficou baixo. Eu não estou construindo nada, não estou juntando aqui duas partes. Eu já tenho um utensílio pronto, chamado stander, chamado o que for, e agora eu só estou levantando ele e abaixando ele. Mesmo que tenha aqui um preguinho, né? Não é bidu com prego, é uma avragá, uma coisa que eu junto e aperto e desaperto. Mesmo assim, isso no Shabat é permitido pelo fato que eu não estou construindo nada. Eu não estou juntando, eu estou levantando o stander e abaixando ele, então, portanto, isso no Shabat é permitido. É isso que eu queria falar hoje. Alguma pergunta? O quebra-cabeça, ele vale que nem o Lego para montar? O quê? Não entendi a pergunta, Sandra. Se um quebra-cabeça, ele vale a mesma... Quebra-cabeça é uma ótima pergunta. No mundo da construção e da destruição, certo? Se nós fôssemos falar da proibição e destruição, o quebra-cabeça entraria nesse mesmo status. Só que quebra-cabeça, ele tem outros problemas que a gente vai falar, Bezrat Hashem, nas próximas melachot, que é de desenhar algo. Fora a proibição de construir e destruir, existe talvez a proibição do próprio desenho. Eu estou como se fosse montando uma foto, certo? O que eu quero aqui é a foto, o desenho que está aqui. Então, será que isso é proibido no Shabat ou permitido? Tem discussões sobre o assunto e tem vários tipos de quebra-cabeça. Bezrat Hashem, a gente vai falar isso nos próximos shiurim. Obrigada. Mais alguma pergunta? Ok, pessoal. Shavua Tov, então, para todos. Bezrat Hashem. Até semana que vem, segunda-feira, 9 horas. Obrigada, Rafa. Boa tarde. Tudo de bom.